Muito bem. Forte abraço a todos e a todas que me vê e que me ouve. Hoje eu quero falar sobre o anticristo dominará o mundo todo? Me parece que não. Serei breve nesse vídeo para não tomar muito seu tempo e também o meu. Um pequeno estudo que eu fiz recentemente, já faz um tempinho, eu quero repassar a vocês. Eu sempre ouvi falar em todos os lugares que eu frequentei, as igrejas, as pessoas que na época falavam de Deus para mim da Bíblia, que o anticristo dominaria o mundo inteiro, que a marca da besta seria imposta a toda a população do planeta Terra. Apesar que eu não sei se o planeta Terra é um planeta, porque planeta tem que estar em movimento, e creio que a Terra não se move. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Muito bem, vamos lá. Em muitas passagens, eu não vou ler as passagens, posso citar para vocês algumas, porque é para não tomar muito tempo, mas em muitas passagens da Bíblia, na Apocalipse fala, Apocalipse 13, versículos 7 e 8, e também versículos 16 e 17 do mesmo capítulo 13 de Apocalipse, fala em respeito de todo mundo, sobre o mundo todo. Só que tem uma diferença nas traduções, né? Que a Bíblia ela veio da tradução grega. E uma das traduções gregas tem duas palavras interessantes, que eu não sei se assim se pronuncia, mas uma é oikomené, né? Que significa terra habitada, e cosmos. Cosmos significa o mundo. Então, em algumas passagens da Bíblia, como aquela de João 16, né, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra mundo significa cosmos, que é o mundo todo. Já tem outras passagens que falam que oikomené, ou seja, terra habitada. Naquela passagem que o imperador romano impôs que todo o mundo, ou seja, em toda a terra habitada, toda a terra que fosse pertencente ao Império Romano daquela época, ele impôs um imposto a pagar. Inclusive Jesus pagou o imposto, né? Pegou o peixe lá, tinha um dinheiro na boca do peixe e pagou o imposto, porque ele impôs aquilo em todo o mundo, ou seja, todo o território do Império Romano. Era aquele lugar ali que aquele todo mundo que ele falou é aquele os limites do seu império. E se você for estudar a história referente aos impérios que houve no nosso mundo, todos eles, todos, absolutamente todos, não dominou o mundo todo. Ele dominou parte do mundo. Mais precisamente ali o Oriente Médio, a Europa, muito parte da Europa, mas não se chegou, mas naquela época, lógico, não tinha América Latina, América do Sul, né? Não tinha os Estados Unidos, talvez a China estivesse, mas era muito longe, não tinha avião para chegar até lá. Então ele dominou aquela região próxima lá. Mas não é só por isso, não é só por essa questão que eu estou falando, essa questão histórica é importante, né? Porque ele não dominou todo o planeta Terra, né? Por quê? Veja bem, se você for pensar, temos três grupos, né, que sempre se fala. Vamos lá. O anticristo ele vai impor a marca da besta, né, que é o 666. Né? Então, aqueles que usarem a marca da besta, no final da grande tribulação, por usarem a marca, né, irão para o inferno, né, porque aceitaram a marca da besta. Aí então, se você for reparar então, aqueles que não aceitarem a marca, o anticristo vai matar, né? Que não aceitarem a marca, que não adorarem a imagem da besta, o anticristo vai mandar matar. Então essas morrerão. Então esses dois grupos, um vai morrer no final da grande tribulação, né? Porque aceitaram a marca, vão ser mortos, né? E os outros vão morrer antes da tribulação, porque não aceitaram a marca. E no final, aí antes disso tem a igreja que é arrebatada.
né? A igreja agora não se sabe se a grande tribulação vai começar antes da última semana de Daniel, ou na metade dela, né? Nos primeiros 3 anos e meio, ou antes do início dos 3 anos e meio, quando ele, o anticristo, vai quebrar a aliança do príncipe da paz. Lembrando que não é o anticristo que vai fazer a aliança. O anticristo vai dominar o império, que é a besta. O anticristo também é chamado de besta. Mas a besta, que é o império, que são aquele que vem com os 10 chifres, que eu falei no vídeo anterior, o anticristo vai destruir 3 chifres. Não se sabe se ele vai matar ou se ele vai apenas quebrantá-lo, dominá-lo, que são os 3 líderes do império. Dominando o império, aí ele vai quebrar a aliança, que não é ele que vai fazer a aliança. Mas, muito bem, vamos lá. E no final dessa grande tribulação, vai ter a chamada juízo das nações, ou seja, acabou, vai ter a guerra do Magedon. As pessoas que sobreviverem à guerra do Magedon, Jesus vai citar aquela famosa passagem, né? Que não vou citar toda aqui, mas aqueles que estão, né, do meu lado direito, ele vai dizer: sejam bem-vindos, né, ao meu reino eterno, que é o reino de Cristo, porque vocês me viste doente, me viste nu, me viste com fome, né, e foram me ajudar. E eles vão perguntar: mas quando que a gente se viu dessa maneira? E toda vez que vocês fizeram isso aos meus pequeninos, ou seja, aos judeus, vocês fizeram a mim. E ao contrário do braço esquerdo: me viste nu, me viste doente, com fome, preso, não fosse me visitar. Mas quando que nós fizemos isto? Tudo que não fizeram aos meus pequenos, vocês não fizeram a mim. Então, apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo do inferno. Vão morrer. Então, os que sobreviverem vão para o reino, que é o milênio, o reino de Cristo, porque Jesus prometeu, na aliança antiga aos judeus, que ele ia ser o Messias. Ele é o Messias. Só que para os cristãos, aqueles que aceitam a Cristo, já reconheceram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Mas os judeus ainda não. Os judeus ainda citam ele como profeta. Alguma parte ali dos judeus ortodoxos, né, que são mais, né, que seguem muito mais a Talmud do que a Torá, são muito rebeldes, até falam palavras torpes sobre a figura de Cristo, né, não reconhecem mesmo. Então, vai ter o milênio, ou seja, se você for pegar lá na passagem também de Apocalipse, também em Daniel, ele fala que em Daniel 11, ele fala que o rei do norte e o rei do sul vão lutar contra o anticristo. Eles vão não concordar com o governo do anticristo, porque vai ter guerra, rumor de guerra, violência, reino contra reino. E diz também que o Egito, Jordânia e Arábia, né, que chama o Egito, que é Egito mesmo, a Jordânia, que chama de, se não me engano, acho que é Edom, acho que é Edom que fala. Depois eu vejo certinho e deixo na descrição o nome da Jordânia e Arábia. Que essas estarão no milênio, né? Que vai ter egípcios, árabes e povos da Jordânia no milênio, adorando a Deus. Então esses povos não serão dominados pelo anticristo, lutarão contra o anticristo. Inclusive tem passagens que serão, o anticristo fará despojo do Egito, né? Porque que vai lutar contra o Egito, porque o Egito não vai se aliar a ele. Então, pensando dessa maneira, ele não dominar todo o mundo, o nosso mundo, né? E não sabemos se vai chegar aqui para nós, que estamos aqui na América do Sul, né? A não ser que o Brasil faça aliança com Israel para defender Israel, e aí o exército do brasileiro vai para a guerra contra Israel, ou ao contrário, dependendo dos nossos governos, faça aliança com o anticristo para ir contra Israel. Aí, nesse caso, até que poderia, mas acredito que não chegaria nem a marca da besta e nem o domínio do anticristo aqui na América do Sul. É mais aquelas regiões que é a Europa, que é a antiga a Europa e alguns países do Oriente que formaram o Império Romano. E aqui eu acredito que o Império Romano, que essa besta, que é o império, o último império que vai dominar ali essa região, na Grande Tribulação, vai ser o ressurgimento do Império Romano unificado. Eu acho que vai ser a Europa e mais os países alguns países do Oriente, como Turquia, Irã, Iraque,
né, que vão se unir ali a essa nova ordem mundial, né, que é o império. Então acredito que o anticristo ele não dominará o nosso mundo todo, ele dominará parte dele, Europa, e os países que se aliarem à Europa, sim, né, fazem parte do império, ele vai exigir que essas pessoas do império adorem a imagem dele, vai exigir que eles usem a marca dele. E é óbvio que vai ter muita morte na Europa, até mesmo na Arábia, muitas pessoas não vão concordar e vão ser mortos. As pessoas, né, não os líderes, né? Os líderes fazem parte desse projeto maligno inteiro, mas as pessoas às vezes não vão concordar. No começo vão adorar, mas depois muitos vão achar, opa, tem alguma coisa estranha nisso aí, né? E esse cara tá pedindo pra gente adorar ele, então muitos serão mortos ali. Então, gente, por enquanto é só isso que eu queria falar. Depois eu entro com mais detalhes, com mais versículos e contos históricos, né, referente à história sobre essa questão. Mas eu não acredito, eu já acreditei muito que o mundo todo vai estar dominado pelo anticristo, mas ele vai dominar apenas as partes principais, que é a Europa, o Oriente Médio, todas para a guerra contra Israel, que é o objetivo principal. Por quê? Porque a promessa de Jesus é para os judeus. Falo na grande tribulação, que o Messias virá para o povo escolhido dele, que são os judeus. Porque os judeus é o povo de Deus, que Deus fez aliança com ele. Mas por conta da negação dos judeus a Jesus então quebrou-se o véu e a salvação foi para o mundo todo, que é o chamado cosmos, que é o mundo todo mesmo, para todas as pessoas, todas as línguas, povos e nações. Agora, nessa questão aí no final, quando os judeus virem que a situação está difícil, porque eles vão fugir. Jesus lá Mateus 24, o capítulo inteiro, Jesus fala sobre a grande tribulação, os princípios das dores e a grande tribulação. Então eles falam para os judeus fugirem, se esconderem. Vai se esconder durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Eles vão fugir, vão estar escondidos, até que Jesus virá, descerá, assim como foi a sua promessa, da mesma forma que ele subiu, ele descerá com seus pés no Monte das Oliveiras, onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Mas o anticristo ficará mais naquela região, da Europa inteira, praticamente inteira, e também no Oriente Médio, não totalmente, porque vimos que o Egito, Jordânia e Arábia não vão aceitar essa marca, não vão fazer parte desse governo e vão lutar. Aqui fala que o rei do sul e o rei do norte lutarão contra o anticristo, né? Mas não vencerão o anticristo, mas lutarão, ou seja, não estarão no domínio do anticristo. Que Deus abençoe você, que tenha uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.